Olá, internet! Sejam todos bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate, papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, Júnior Feital. Tudo bom, Júnior? Tudo ótimo. E aí, Rafa? E a internet? Tudo bem? E aí? Confinado ainda? Confinadaço. Claro, né? A gente tá tentando sobreviver. Ao menos eu acho. Olha, Júnior, hoje temos aqui um convidado que a gente preza muito, mas tinha tempo que ele não colava com a gente, eu não sei porquê. É o Marcos Marinho, ele é de Goiás, está todo dia no seu YouTube, mas não é um cantor sertanejo, né, Marcos? Olha, tem vários elementos agora para eu poder começar esse programa xingando você. Mas como eu tô com o coração aberto hoje, eu vou ser tranquilo. Em relação à sua primeira afirmação, que você não sabe por quê, eu espero que a internet do Brasil e do mundo perceba agora o que eu vou dizer. É porque esses fé da puta não me chamavam. É simples assim. Eles não me chamavam antes e não tinha como eu aparecer porque eu não sou invasor. A minha bandeira do MST fica aqui na parede, não é vestida, entendeu? O MST virtual não tá funcionando ainda. A primeira coisa foi essa. Eles não me chamaram, tá, internet? A questão foi essa mesmo. E agora, falando aí do meu Goiás, de fato, uma coisa que me incomoda muito atualmente é que parece que toda live que sai de Goiás tem que ser de sertanejo. E aí não dá, né, gente? Porque eu não canto nada. É foda. Então, assim, as minhas lives acontecem toda semana no YouTube, quinta-feira e sexta-feira, mas eu não canto. Então, se alguém quiser ouvir sobre comunicação, política, marketing, ter uma entrevista bacana com alguém muito foda da área, cola na minha live. Mas se você for esperar que eu vou cantar um Jorge Mateus ou vou cantar algum outro sertanejo, não vai rolar. Gustavo e nem Lima. É tanto porque eu não gosto, sabe? Às vezes tem coisas que eu até admiro, porque eu sou bem eclético, mas é porque eu não canto nada. Então eu vou esclarecer para não criar expectativas inalcançáveis. Criar expectativas, Então basicamente é a realidade do Brasil hoje, né? Um bando de pessoas que votou num camarada que criou expectativas absolutamente absurdas e hoje não entrega nada. A não ser mais expectativas extremamente absurdas. Exatamente. Olha, eu não sei o que... Júnior, você anotou essa denúncia e acho que foi pra você, viu? Que não tá chamando aí. Eu teria uma conversa séria com a produção desse programa. A produção tem que ver isso. Isso é uma falha... Pessoalmente, eu não sei quem é que vocês estão contratando para montar o casting. Mas eu julgo dizer que essa pessoa não tá olhando pro Goiás. Não tá olhando. Não é? É uma vergonha. Não. Eu posso ir além, o internet que está nos ouvindo agora. Aqui na minha casa, eu sou das pessoas mais famosas que há, inclusive. Amigo internet que não sabe, a gente já contou com o Marcos Marinho aí uns 2 ou 3 tricotandos, muito bons por sinal. Fica a dica, vão estar na publicação. Mas sempre tem, né, Júnior, aquele amigo internet desavisado que não tá sabendo por que o Marcos tá aqui. Ele já falou que não é cantor sertanejo, é famoso na casa dele, mas ele é muito famoso na internet. Pô, que isso, né? Não vamos desmerecer aqui o mestre em comunicação, ciências da comunicação, é professor e tem doutorado. Olha aí, e trabalha ainda como marketing político, que é mais o que, né, Júnior? Não é qualquer pessoa. Deixa eu fazer só um parêntese agora, Rafa, porque eu tenho que assumir, porque eu não faço parte desse governo canalha, onde há pessoas que propalam títulos que de fato não têm. Eu ainda não sou doutor. Falta simplesmente finalizar minha tese e defender a minha tese. O problema o meu doutorado é em Portugal. E é em não euro. É em Harvard. E aí tá foda terminar um doutorado em euro, velho. No Brasil de Bolsonaro, onde o euro tá batendo 6 conto. Então, assim, eu vou continuar mestre por mais um tempo ainda, viu? Pô. A gente... produção... Só um mestre? Sabe de sacanagem, hein? Tô brincando. E que é isso, cara? Yoda era o mestre. O mestre dos magos era o mestre. Olha o preconceito elitista. Atenção, internet. Isso aí é uma fala elitista de alguém que não reconhece o mérito do proletário brasileiro. Isso aqui é um podcast burguês. Atenção pra isso, internet. Nossa. Pequeno burguês, diria. Podcast burguês.
isso, quem diria? Júnior, foram esses tempos. Fomos rebaixados, Rafa. Tá vendo? Mas agora sim, devidamente apresentado, né, depois de vários episódios de ausência, a gente... primeiro chama a vinheta aí, né, Júnior, que já tá bagunça. Tri. Cotando. Dando. Dando. Tricotando. Olha, a produção mandou uma nota aqui, que tá na moda. Eles informaram o senhor Marcos e Júnior que o Marcos não estava sendo chamado porque a gente estava esperando dar uma estabilizada na situação para chamar ele de volta. A situação é que nunca mais se estabilizou. E aí, agora a gente teve que chamá-lo porque a gente não sabe mais o que está acontecendo em relação à comunicação no Brasil e no mundo, talvez. Que a gente está numa série aqui de quarentena, né, Júnior? Comentando as coisas sobre o prisma da pandemia, e grande parte de tudo que está acontecendo é a política, até os agentes políticos, o que cada país está fazendo, e no Brasil, que é onde a gente vive, tá acontecendo muita confusão. Enfim, era essa aí a nossa introdução para esse programinha de hoje, e aí eu já queria saber do Marcos, como é que eu chamo? Senhor doutor, mestre, agora eu fiquei um pouco intimidado. Cara, eu acho legal o primeiro nascido em seu nome, rei dos ândalos e das florestas, aquele que desbravou o Araguaia. Eu acho bonito isso, entendeu? Ou então você me chama de Marcos mesmo e tá legal, a gente segue o programa. Muita formalidade, né? Olá, você que tá chegando agora nesse podcast. Desculpa a minha intromissão, né? Até porque o podcast é do Júnior e do Rafa. Mas eu vou ser obrigado a intervir agora porque eu tô vivendo num governo totalitário e a vida é isso, é intervenção mesmo. Foda-se. Até parece que é a primeira vez que esses caras conversam comigo, velho. Eles devem estar tudo bêbado lá dessa. Que tá uma frescura do caralho, que eu não sei o que tá acontecendo, velho. Eu tô nervoso, eu não sei. Isso é Dorgas. Isso é um cara convertido pela Damares, certeza absoluta. Tem um pôster da Damares no quarto do Rafael à altura dessa. BH treme quando sabe disso. Mas eu vou confessar pra vocês, internet, eu falo apenas a verdade, nada além da verdade. A verdade vos libertará. O Marinho está bíblico. Agora eu tô... Foi muita formalidade aqui, né? Explica então. Agora eu não vou nem fazer pergunta mais. Tinha aqui um papel, eu rasguei. Eu quero saber o que está acontecendo. Se for uma pergunta direcionada à minha pessoa, o Rafael, eu sou obrigado a dizer que o que está acontecendo é basicamente aquilo que devia acontecer baseado naquilo que nós fizemos em 2018, né? E aí, se é uma coisa que eu acredito que ninguém que está nos ouvindo pode discordar nesse momento, quer dizer, até pode discordar, mas por favor me mande aí na caixa de comentários a sua discordância e o embasamento dela. A gente está colhendo ipsis literis aquilo que foi plantado na campanha eleitoral de 2018. Um presidente extremamente autoritário, negacionista, e ele já tinha demonstrado o negacionismo dele em relação a fatos históricos. Um presidente que em toda a sua fala na esfera da administração pública, sempre o que prepondera é o egocentrismo. Não pode elogiar o ministro mais do que elogiam o chefe dele, e ele já disse isso, né?
Até no vídeo de hoje, que a gente está gravando aqui, no dia 22 de maio, o vídeo que foi liberado pelo STF, né? Tá posto isso, ele tem uma questão ali psicológica fortíssima a ser trabalhada em anos de terapia, porque ele não admite que ninguém brilhe mais do que ele. Então, se por um acaso algum veículo de comunicação fala do ministro, mas não cita o nome dele, para ele é uma ofensa pessoal esse negócio. Então a gente está vivendo um processo político que abandonou a política, e a política na perspectiva teórica da relação de mediação de conflito, e a gente está vivendo agora uma telepolítica, mas uma telepolítica pervertida, né? Uma telepolítica que existe mediatizada pelas telas, mas que necessariamente não aborda o tema basilar da política, né, que é a gestão do ambiente comum. A política que hoje as pessoas estão consumindo pela telerealidade é o que o presidente disse, o que ele não disse, quem ele xingou, quem ele não xingou, quem os ministros mandaram prender, não mandaram prender. E isso está insuflando cada vez mais um tipo de dissensão social que, cara, não vai levar jamais a algum tipo de progresso, né? Cada vez mais o presidente se fecha no gueto dele, o gueto dele alucina quando ele fala as barbaridades que ele fala numa reunião ministerial, e o resto do mundo se escandaliza. E essa nossa paura inicial, por enquanto, tá ficando nisso, né? A gente faz nota de repúdio. Exatamente. O Marinho. Você até... Pega aí, Júnior, mas é porque o Marinho, ele previu minha pergunta, tá vendo? É por isso que a gente fica nervoso perto dele. A pergunta primeira aqui, porque a gente aqui no Tricotando não é tão... ligadaço em política, né? E a pergunta era justamente se nas suas pesquisas ou estudos, e eu ia aproveitar para juntar o Júnior também, que é o melhor professor de história que esse podcast já viu, né? Deixar sempre bem claro. Professor de história? Segundo o presidente, professor de história é vagabundo. Não é? E pra perguntar se porque como eu disse também, eu sou jovem, né? Então eu queria lembrar aí, né? Se essa instabilidade toda era de certa forma inédita, mesmo antes do cenário inédito da pandemia que a gente tá agora. Se a gente já tinha chegado num nível que vocês aí já vividos, né? Já estavam considerando mais do que eu já vi em toda a minha história, minha carreira. Pega aí, Júnior, e faz o seu comentário. Ô, Júnior, você entendeu que ele chamou a gente de velho, né, velho? Não chamei, não. Na alta, pra variar, né? Não, assim, mas na lata mesmo. Eu tava lembrando, Marinho, um programa, eu tentei achar o número dele aqui, mas... já desisti. Alzheimer chama isso. Tem realmente... Não, porque tem muito tempo que nós gravamos, né, Rafa, com o Marinho. Culpa da produção. Foi em 2018, cara. Foi ali na... Eu vou achar aqui pra você, Júnior. Pode falar. Foi na época das eleições gerais lá de 2018. Era outro mundo, né? Resumindo, era outro mundo. É isso, outro planeta. E na verdade, até, Rafa, se você localizar o número do programa, eu queria até indicar, porque foi um dos melhores programas que a gente gravou. Éramos eu, você, o Marinho e o do Pente. Sim. Porra, foi legal mesmo aquele programa. Lembro disso. Foi um programa. Eu tava em Portugal, se foi 18, foi no começo de 18. Foi em 18. Então foi no começo. Não. Eu voltei pro Brasil em julho. Foi na eleição, que a gente tava assim. Será que na eleição? Que eu tava no Brasil já? Eu não sei exatamente quando nós gravamos, mas eu lembro que foi ali pra setembro, outubro de 2018. E como que... Pois, então eu tinha voltado pro Brasil, porque eu voltei pro Brasil em julho, então pode até ser mesmo. Você tava aqui. Pode até ser. E é só pra reafirmar porque o que eu lembro que a gente gravou uma vez, eu tava em Portugal, que teve uma treta de horário fodida, teve que adaptar e tal. Opa, saudades de gravar com alguém do primeiro mundo. Nada a ver, hein? Só a produção me avisou aqui, ó. O programa ele foi publicado no dia 2 de outubro de 2018 e é o programa denominado Anitta, Posição, Sociedade, hashtag ele não deu certo. Foi um ótimo. Caralho, velho. Vocês têm que propagar esse programa agora, porque agora, em maio de 2020, a Anitta tá virando um trend do debate político, né?
Olha aí. Tá faltando vocês pegarem essa carona. É sério, cara, vocês não estão acompanhando, não? Cara, ela tá aproximando da Prioli e tá debatendo várias coisas. Já... Aulas de live ao vivo, né? De política. Não, e ela assumiu, né, cara, que ela tá estudando pra poder se posicionar. Exatamente. Mas como que... Eu acho que esse podcast de você tá faltando gestão. Vocês cantaram a pedra em 2018 da Anitta. Agora a Anitta tá fazendo exatamente o que ela tinha que fazer naquela época. E vocês não estão completando com isso? Esse pessoal lulista é foda, viu? Cara, mas foi um programa em que a gente meio que... É o que você falou, cara. O Bolsonaro nunca escondeu o que ele era, nunca escondeu as propostas, esse personalismo extremado que você destacou aí, né, de centralizar toda a atenção, né, e perseguir descaradamente qualquer pessoa, mesmo que for aliado, como no caso era o Mandetta ou o próprio Moro, né, ele não aceitar que a pessoa tem um destaque. É uma perversão do jogo político, né? Eu acho que empobrece completamente porque ele quer centralizar tudo e qualquer um que tenha qualquer destaque, que de alguma maneira ele se sente ameaçado, né? É uma questão realmente, você falou de muito tempo de análise, eu diria pra vida toda. É um caso grave, cara, porque a gente já previa tudo. Uma coisa Mas que ninguém você conseguia pode... prever assim, Júnior? É isso que eu quero saber. Rafa, a gente chegou numa loucura que era além do que todo mundo conseguia prever? Eu acho que a gente não chegou, o que me preocupa é que a gente não chegou, infelizmente, no fundo do poço. Eu tenho medo do que o cenário político está indicando. Quanto mais acuado o Bolsonaro tiver, mais medo eu tenho dele, né? Eu acho que ele já mostrou que ele é, mas eu acho que ele ainda pode cavar mais fundo. Eu estou falando mesmo numa questão de sentir, se abrir um processo de impeachment, ele tentar de alguma maneira. Aí é lógico que o fiel da balança são as Forças Armadas, né? Mas é um cara que eu tenho medo dele tentar uma reviravolta autoritária, mais autoritária ainda, né? Mas, sim. Fechar o regime. O desrespeito a qualquer ordem republicana é patente. O Marinho citou a entrevista que foi hoje divulgada. É impossível você extrair qualquer republicanismo do que ele falou ali. É uma perversão da república. Inclusive, pro amigo internet, né, ficou, acho que claro, mas sempre é bom relembrar, a entrevista, ou melhor, a reunião ministerial saiu hoje. A gente nem teve tanto tempo de analisar mesmo, porque não dá pra analisar muita coisa. Mas são fatos quentes, né? Eu nunca tricotando foi tão em cima da hora, talvez, hein? Mas é isso que eu trouxe como pergunta, e eu sei que é difícil responder, porque nesse episódio que vocês lembraram muito bem, realmente foi um excelente episódio, mas a gente tinha um medo que era totalmente diferente. Porque a gente tinha um medo que era assim, se o Bolsonaro ganhar, vai ganhar toda a patota do PSL, eles vão passar o que ele quer, vai virar uma coisa muito... Parecia que tava tudo organizado pra ir num caminho, sei lá, né, ainda que teria alguma ritualidade estável, né, que a gente estava acostumado. O problema é que nada disso deu certo e foi para um lado talvez muito pior. Cara, então, Rafa, eu entendo essa sua colocação, cara, e aí tem alguns pormenores que eu acho que vale a pena a gente ressaltar e tentar retomar daquela nossa fala. De fato, você tem total razão nessa percepção de que é muito complicado a gente tentar analisar um fenômeno histórico estando dentro dele. É mais fácil de olhar de fora e tentar conjecturar e perceber que estamos... Distanciamento, né, Marinho? Exatamente, esse distanciamento ele é fundamental, velho. É muito complicado pra gente hoje entender. Tanto que eu tive numa live essa semana, e aí eu vou fazer um jabá violento agora, e eu vou repetir ele, inclusive, ao decorrer do programa, e foda-se, se vocês me censurarem, eu vou ao Supremo. Eu tô com um canal no YouTube, velho, que eu tô com 2 lives semanais, né? Umas quintas-feiras, onde eu pego, inclusive chama Quem Disse Professor, porque eu pego algum autor, algum livro que eu li, eu gosto muito, e aí eu vou explicar, né? Vou tentar explicar, pelo menos, a minha percepção daquele livro, contextualizando o que a gente está vivendo, né? Para não falar que tudo que eu projeto nas redes
é groselha e achismo, então eu busco mesmo me embasar em autores, então eu vou nessa perspectiva. E toda sexta-feira agora, às 19h30, eu estou entrevistando alguém que é do contexto político, midiático, jornalístico, ou que opera na academia, inclusive. E hoje eu fiz uma live com o Sérgio Denicoli, que é um camarada muito bom, gabaritado, que analisa essa mobilização das redes sociais em apoio ou em negação de alguns atores políticos. Indico aí o canal. Mas para além do jabá, a questão que eu acho importante é a gente pensar que, cara, a gente está vivendo um contexto político hoje que ele se descolou muito daquilo que quem pesquisava política, né, quem analisava a política, e até no caso do Júnior, que é da história, quem entendia a historicidade das manifestações políticas, não tinha condição de prever, velho. Uma parada muito louca, né? E aí, pegando o que o Rafa falou também, por mais que a gente tenha conjecturado lá em 2018 umas paradas e tal, cara, não dava para imaginar o nível de ruptura que ia acontecer em 2020. E assim, não é porque foi uma ruptura meteórica, que aconteceu um fato inusitado, que esgarçou as relações do nada. É uma ruptura que ela é construída diuturnamente, né, gente? Desde a eleição passada, eu não sei vocês aí em BH, mas eu não tive um dia de paz, velho. Puta que pariu. Todo dia é uma parada louca, velho. Exatamente. Todo dia eu tenho que explicar para um jornalista o que está acontecendo na minha perspectiva de alguém que está em Goiânia, mas não está em Brasília. Teve algum mês passado, por exemplo, eu fui convidado por uma universidade de Portugal, né, autônoma de Lisboa, para fazer uma conferência para os alunos do MBA em comunicação política, e o tema era explicar Bolsonaro, velho. Olha que treta mais louca. Olha esse convidado aqui, amigo internet, o nível do convidado. Inclusive esse vídeo tá no meu canal no YouTube, viu? Segue lá. É youtube.com/MarcosMarinhoMKT. Tô inscrito lá. Mas meu amigo, o Júnior tá lá, né? Se o Rafa não tá, porque o Rafa é um pervertido, esquerdista, safado, inclusive. Mas a questão, gente, a questão que eu quero falar com vocês agora é muito isso, né? Porque eu converso com vocês já tem anos, né, cara? Já participei do Tricotando, já acho que desde o início, basicamente. Vocês estavam começando ainda no Tricotando, e eu estava conversando com vocês. E isso é muito legal, assim, eu fico muito feliz de participar, pelo menos em alguns frames dessa história do Tricotando. E eu lembro que quando a gente começou a conversar, cara, na primeira vez, era muito surreal pensar que hoje a gente ia estar vivendo isso e falando sobre isso. Sim. Mas é uma realidade que se impõe, né? Se impôs. E aí, como é que a gente vai significar ela? E a minha linha de pesquisa é muito dentro dessa perspectiva, sabe? De como significar o que está à nossa volta. E aí eu tenho um pouco de medo às vezes, porque igual hoje, principalmente, a gente está gravando, que teve aí a divulgação do vídeo da reunião ministerial, é que você tem um ambiente de expectativa, que muitas vezes parece uma expectativa por conta de um filme que vai ser lançado de Hollywood, que é espetacular, que tem tiro, tem morte, mas efetivamente não tem a ver com a nossa realidade, né? E a outra parte, que é uma expectativa sobre de fato o que vai acontecer a partir daquilo que foi mostrado, e que muitas vezes resulta em nada. Então a gente está vivendo alguns paradigmas agora, algumas quebras de paradigmas, principalmente em nível comunicacional, e aí essa comunicação, pelo menos é o que eu defendo enquanto pesquisador, né? E eu sou muito puto, e eu afirmo isso em todas as oportunidades que eu tenho, que há algumas áreas das ciências humanas e sociais que às vezes ignoram um pouco a importância da comunicação, acham que é uma questão menorizada, extremamente equivocado, né? Porque não há qualquer ciência que não se paute ou não se embase na possibilidade de comunicar a sua perspectiva, mas nesse fato em específico, gente, que a gente está conversando hoje, é do tipo, cara, o que esses caras estão falando, né? A não ser um povo que é dogmatizado e aí fala amém para qualquer coisa, né? Desde que o mito esteja sob os holofotes, o resto da humanidade, tipo nós, né, tá olhando para isso e pensando, velho, que é isso? O que esse ministro falou nessa reunião? O que esse presidente falou nessa reunião? Eu não sei se vocês compactuam com isso, mas, cara,
é tão surreal o nível que a gente chegou, que antes de analisar de fato, teoricamente, buscando autores e conjecturando e problematizando, eu tô sentindo uma dificuldade, velho, brutal de entender que o que eu tô vendo não é um bate-papo na mesa de um boteco às 4 horas da manhã com todo mundo chapado, mas é uma reunião ministerial com o presidente da República de um país que é continental, que deveria ser o líder do seu continente e, no entanto, está se tornando pária internacional. Totalmente. Como é que é isso pra vocês? Vocês estão de boa com isso, gente? Acho que ninguém tá, né, velho? Eu acho que a sensação de vazio, de perdido, é a sensação do surreal, né, Marinho? Eu não vou lembrar aqui, mas a gente gravou programas bem no início mesmo, onde a gente nunca imaginaria que antes do processo eleitoral, todo o processo de ruptura que a gente tem assistido, se alguém me falasse que em maio de 2020 a gente estaria vivendo esse governo, seria piada, né? Esse último que a gente se referenciou aí em outubro, a gente já tinha percepção do buraco que a gente estava entrando, né? Mas é um buraco realmente assustador. É a sensação que a gente tem. O nosso buraco tem alçapão, cara, tem subsolo. Esse buraco é muito... E engraçado que o Marinho comentou no início da fala dele uma coisa que eu percebo, e foi por isso que eu perguntei, né? Porque eu sou desses que foi desperto em 2010, 2013, por ali, né? Eu não sacava qual é que era da parada, até porque eu sou jovem, eu já falei, não quero ter que repetir aqui de novo. Ainda bem, né? Ainda bem. Nós vamos te cancelar, inclusive. Esse programa não é pra kids. Ele é no mínimo mais 16, então cuidado com as suas falas. No mínimo. Mas isso que você falou, que não é que veio um meteoro, né? Mas o negócio tá derretendo de uma forma que a gente não consegue mais discernir o que tá no estado sólido e o que tá líquido. E esse momento Júnior, você aplicou o Rafa do Bauman? Não, o cara tá... Você viu? Referências? Eu leio algumas coisas, gente. Eu pensei que ele meteu um Fukuyama agora aqui também. O Rafa tá lendo, hein, velho? Olha isso, hein? Porque esse cenário que eu comecei a acompanhar, e sei que teve muita gente que começou também em 2013, aquela coisa, bons tempos, né, e tal. Começou a acompanhar assim, e acho que ninguém conseguia prever essa situação, mas também ninguém tinha uma... Porque antes era aquela coisa, né? A política não se discute, então me parece que era um mundo mais inocente nesse sentido, sabe? Alguma coisa mais... que as pessoas não se preocupavam tanto, que não estava no dia a dia, a pessoa não acordava com um bom dia do Bolsonaro, alguma coisa, sabe? Então, esse podia pôr o bom dia do Mourão aí, ó. Verdade, Mourão muito louco, né, dando aquele bom dia. Então, eu acho que isso contribuiu muito, e a velocidade que essas coisas estão acontecendo agora, a gente tá super perdido. Se o Marinho tá perdido, imagina eu aqui, né, não vou nem falar nada. Mas eu acho que agora, e trazendo de novo para a pauta, que é o nosso negócio da quarentena, se é que no cenário normal a gente já estava desesperado, né, por alguma normalidade no cenário político, olha aí que irônico, agora nesse cenário onde o mundo está perdido, a gente conseguiu ficar mais perdido ainda, né? Eu acho que é aí que entra isso que você falou, Marinho, uma pessoa que sabe diferenciar uma loucura de uma realidade, a gente já tem que concordar com ela, porque a pessoa principal do momento, que deveria saber fazer isso, não faz, né? Ô Rafa, o momento, ele é extremamente delicado, né? É um desses momentos históricos singulares que a gente tem vivido e apesar de... essa loucura, né? Alguns dizem... Eu já li pessoas defendendo que o Bolsonaro é o cara ideal para estar passando por isso. O que para mim é um absurdo, que é a pior pessoa para estar conduzindo a política do Brasil nesse cenário, porque é incompetente, é bronco, né? É esperto, mas é completamente incapaz de coordenar a necessidade que o país está vivendo nesse momento. Ô Júnior, eu achei de uma
poesia tão fantástica isso que você falou, que de fato só é algo que os mineiros são capazes de produzir. Porque para mim, o Bolsonaro é uma pessoa que o consumo dele de oxigênio faz mal para a humanidade. Então, assim, foi lindo o que você falou agora. Parabéns, porque eu não sou capaz de reproduzir isso, não. Meu Deus. Esse vazio que a gente tem, na verdade, falar que é um vazio é bobagem, porque os caras ocuparam um espaço que estava vazio. Hoje não é um vazio mais, né? Infelizmente o bolsonarismo é uma mancha que a gente vai carregar ainda, eu acredito, ainda por alguns anos, talvez décadas, né? Porque desnudou, Rafa, essa inocência que você dizia que havia em 2013. Na verdade, eu interpreto mais como uma, não é no sentido pejorativo, mas uma ignorância, né? A gente tinha uma imagem do brasileiro e da política brasileira muito progressista, muito avançada, e essa máscara caiu. Nós temos aí um percentual gigantesco da população extremamente, no sentido mais negativo da palavra, conservador, né? Eu respeito um conservador, respeito um direitista, mas essa camada da população preconceituosa, racista, elitista, né, que se desnudou. Então, Júnior, aproveitando você que é conhecedor da história, quem que inventou isso antes de que política não se discute? Da onde que veio isso? Tem como rastrear? Facilmente, cara. Eu acho que se você pegar historicamente o processo político do Brasil, em alguns momentos de autoritarismo, né, a discussão política ela foi inviabilizada, né, até por uma questão de segurança. Quem ia falar de política durante o regime militar que podava toda... Entendeu? Se você for pegando historicamente, o Brasil teve momentos assim de efervescência política. Pega lá o início dos anos 60, o debate era extremamente profícuo, era extremamente enriquecedor. Aí vem um processo ditatorial. Você pega 22, cara, aquele levante 22, artístico brilhante, que movimentou o mundo ali. A gente teve espasmos. O nosso problema, se você me permite te cortar um pouco, claro. E eu quero a sua conjecturação sobre isso, mas o nosso problema enquanto sociedade brasileira é justamente esse, né, cara? Que a gente teve espasmos de participação, espasmos de democracia. A gente não tem uma conduta linear de participação e uma conduta linear de democracia. E talvez isso diga muito sobre a imaturidade hoje da nossa democracia. E aí você, enquanto professor de história, eu acho que você pode me ajudar muito a construir essa imagem, né, cara? E até pensando em outros países, né? O Brasil, principalmente os brasileiros, que tem esse fetiche, né, estadunidense, que tudo que é dos Estados Unidos é maravilhoso, perfeito e blá. Porra, os caras levaram séculos, cara, para aprimorar a democracia deles hoje, e não é tão perfeita, né? Tanto que o Trump tá lá. E aí não é a questão de ser conservador ou ser liberal, é uma questão de ser racional, porque o maluco mandou o povo tomar desinfetante, velho. Nossa. Tomar no cu uma porra dessa, isso não existe. Não faz sentido algum em nenhuma democracia. E aí, Júnior, eu tô te pedindo esse apoio agora, é justamente para isso, para mostrar, sei lá, não é mostrar também, porque isso é muito elitista, mas para tentar buscar essa percepção de que, cara, é um processo complexo, né? Não dá para simplesmente você olhar e falar gosto ou não gosto, concordo ou não concordo. Isso é muito raso, é muito simplista. E não tô dizendo que, sei lá, se a gente for pegar os anos 20, o debate político não era abrangente, né? E eu acho que isso é extremamente positivo. Não é porque a pessoa... Aí é uma questão de valorização da democracia, né? A pessoa pode ter uma opinião política muito divergente da minha. Pode ser um liberal, pode ser um conservador, mas profundidade do debate... eu acho que ela é sempre muito... A necessidade, né, de você debater politicamente, ela se mantém. E eu acho que é no contraditório que a gente vai construindo realmente ali uma ideia de democracia que no Brasil sempre foi abortada. Né? Quando a participação ela aumenta, vem algum momento autoritário que vem... Nós estávamos falando aqui dos anos 20, né? Os anos 20 foram espetaculares. Era limitado, mas era extremamente abrangente no sentido de a profusão de ideias que estavam presentes. Aí vem os anos 30, vem um fechamento autoritário com Vargas, aí vem os anos 40, reabre, os anos 50... com toda aquela confusão, né? Pô, os anos 50 foram muito loucos, assim, na questão política.
alternância no poder, tal. Aí vem os anos 60, o Brasil tava naquele momento de decisão, sabe, Rafa? Ninguém se negava, você tinha movimentos, você tinha manifestações presentes o tempo inteiro, a política era extremamente discutida. Aí vem o fechamento do regime nos anos 60, e aí vem essa ideia de que política não se discute, de que política não se deve se envolver, né? Eu até vi um tweet do Marinho e eu concordo totalmente, cara. O debate político, ele permeia, ele atravessa toda o debate que a gente fizer em qualquer área, né? Excluir a política ou se dizer a política é uma ignorância, porque você está se podando de entender todo o processo. Né? Você foi lá no início dos 10, 11, 2013, a questão política ela começa a florar de novo, essa radicalidade. A gente faz um programa sobre polarização. Eu não vou lembrar exatamente qual programa, mas aí o debate ele foi, não foi? Aí o debate político vem, explode, né, cara? Vem, as pessoas começam a tomar partido. O problema é que são as pessoas que negam, né, que se rejeitam a política, rejeitam o contraditório, e aí não interessa qual o espectro que a pessoa tá, que ela é antidemocrática, né? Sim, e a gente tem assistido uma valorização disso, né, cara? Eu tava vendo um movimento, deixa eu ver se eu lembro, 300 alguma coisa de Bolsonaro. Puta que o pariu, velho. Cara, chegamos nesse nível. Não, e você vê, se você fazer uma recuperação, eram as mesmas brigadas que tinham lá de integralistas, né? Aquela postura militarizada. Galinhas verdes. Galinha verde, né? Aí vamos pôr galinha pra correr de novo. Olha aí, cara. Você vê como é que... Na base do pau, inclusive. No pau, cara. Infelizmente, eu tenho medo de chegar nisso. A gente tem que pôr galinha verde pra correr de novo. Caraca, né, gente? Isso é muito bizarro. O Marinho falou que o Tricotando tá que eu sou burguês, né? Não sei o que, mas eu tô aqui representando o povo. Porque... Bolsonaro, parabéns, Bolsonaro. Essa pergunta, assim, tipo, de onde veio isso, né? Política não se discute. É meio que, então, as pessoas tentando se proteger de algo que elas não precisam ser protegidas. Bizarro. Um negócio que eu achei aqui, realizei nesse momento. Achei muito esquisito. Mas esse negócio, Júnior, do cara se achar apolítico, e várias pessoas conheço ainda que estão falando, não, né? Não sei. Acho que o termo hoje, Rafa, é isentão. O isentão. Mas ele diminuiu muito, né? Porque forçou, as pessoas estão sendo forçadas, e quando elas não falam, alguém fala por elas. Saudades Anitta, né? Que a gente... Uma coisa que pra mim é importante a gente conjecturar de repente é que a gente às vezes, eu espero que alguém depois elimine o soluço na edição, mas assim, a gente vive hoje um contexto onde o que a gente estava preparado para significar perdeu o sentido, né? E é o que estava falando antes. Há 2 anos, quando a gente gravou na eleição, não era possível a gente imaginar isso de hoje. E aí o isso de hoje ele é tão amplo, né? Porque ele envolve um governo extremamente alheio à própria significação de política, alheio a pragmatismo político, como também agora existe a pandemia, né, velho? Que a gente não esperava também. Então, assim, é uma conjunção de elementos que, em nível histórico, e aí eu fico pensando muito no Júnior, que é professor de história, tá fudido, velho, pra explicar isso para as próximas gerações. Você tentar falar, cara, isso aconteceu em decorrência de tal movimento, em decorrência de tal situação. Na moral, por mais que eu tergiverse, por mais que eu tente buscar conjecturas contextuais de 2018, mas entender que o Bolsonaro é presidente ainda é complicado. Entender que há toda uma dinâmica social que ainda suporta esse governo minha questão como é que isso vai passar para a história? Como é que os historiadores, aí é papel do Júnior se virar com isso, vão anotar isso, né, cara, na nossa biografia enquanto país. E aí eu tava essa semana conversando com a minha esposa, num jantar assim, eu falei, eu tava falando com ela assim, falei, cara, como é que vai ser pro Benjamin, meu filho, 1 ano e 7 meses,
quando ele for estudar história, significar tudo isso. E aí ele vai olhar pra mim e falar: pai, foi isso? O que você tava fazendo nessa altura? Você tava drogado, pai? Você não fez nada? Você aceitou isso aí? Porque assim, é um lance tão doido, né, cara? A gente tá muito assim, atrelado a pensar o momento. Mas e o futuro? Sim. Como é que o Brasil vai ser significado internacionalmente em 2021, por exemplo? 22, 23, 24? Porque hoje a gente já vê reflexos dessa má gestão presidencial quando até o presidente dos Estados Unidos, que é, né, o ídolo do nosso presidente, fala que vai proibir voos do Brasil para os Estados Unidos, pra gente não infectar os caras. Então, como é que o mundo vai significar o Brasil daqui para frente? E aí me digam vocês, como é que a gente vai ser enxergado internacionalmente amanhã? Como é que a gente vai ser? Porque construir uma imagem positiva, progressista de um país é uma coisa que demora, mas como qualquer outra coisa, destruir a imagem é muito rápido, né, cara? Pensar assim, a imagem que a gente está passando e a imagem que vai ficar nos livros de história, eu acredito que vai ser um período muito importante para análise daqui a 20 anos. Quando seu filho, o meu moleque estiverem, né, entrando numa faculdade daqui a algum tempo, falar assim, cara, o que foi aquilo? Eu não tinha consciência do que estava acontecendo, mas como é que nós chegamos naquilo? É uma reflexão que a gente faz em qualquer momento histórico, né, Marinho? Quando a gente fala assim, pô, o que os caras estavam fazendo na Alemanha na ascensão do nazismo? O que o brasileiro tem feito no pleno bolsonarismo? Como é que a gente se sente às vezes impotente, né? E como que algumas pessoas compram um discurso absurdo? Porque, cara, eu tenho certeza que o julgamento histórico do Bolsonaro vai ser muito cruel. E a população brasileira, como a gente julga os alemães dos anos 30, dos anos 40, a gente vai ser julgado como apáticos ou incompetentes, porque a gente não conseguiu reverter um absurdo, né, que está passando, né, perante a gente, né, Rafa? Hoje nós passamos 21 mortes confirmadas, 21 mil mortes decorrentes da Covid-19, né? E a gente tá meio anestesiado, né, cara? Pô, quantos presidentes já caíram por muito menos que Bolsonaro fez, e o cara tá, digamos, estável, né? Se cercou lá de uma multidão de militares no governo e tá lá se mantendo e vai se manter, porque eu não vejo nenhuma movimentação séria de impeachment por parte da oposição. Isso que me preocupa enormemente. Ô Júnior, antes do Rafa falar, se me permite, só um questionamento aí que eu quero te direcionar. Mas a minha questão agora é bem nessa direção que você estava falando, velho. Da de pensar, ok, o amanhã, né? Como é que a gente vai ser significado e coisa e tal. E aí me vem sempre essa situação de que, cara, a gente hoje vive um contexto onde, por mais que a gente não goste, né? E eu imagino que vocês também não gostam, mas o presidente, ele tem uma capacidade comunicacional direcionada para a base dele muito foda, muito boa. Muito boa, e aí não tem como negar isso. Ele consegue, de fato, se conectar com a base de apoio dele. Que sim, é uma base cada vez menor, porém cada vez mais concisa. E além de ser cada vez mais concisa, ela é cada vez mais... fidelizada. Não, sim, fidelizada, mas para além disso, Júnior, radical. É uma base que está disposta a qualquer coisa. E aí é um tema que há algum tempo já eu tenho pensado sobre ele, que é essa dinâmica maioria-minoria, né? Porque a gente muitas vezes se pautou pelo quantitativo, né, do maioria-minoria, só que hoje todas as pesquisas apontam a base de apoio do Bolsonaro, ela é menos de 30%. E aí, se a gente for voltar em 2018, faz muito sentido, porque a base de apoio dele nunca foi a maioria do povo brasileiro, né? Esses dias eu fiz uma live com o pessoal da Sociedade Brasileira de Urologia, eu pesquisei alguns dados e aí, para mim, foi muito flagrante. No site da Presidência da República fala que Bolsonaro teve 57 milhões de votos, e por isso ele tem a aprovação da maioria do povo brasileiro. Puta mentira, velho. O povo brasileiro hoje, em nível especulativo, porque o nosso último censo do IBGE foi em 2010, tem 209, quase 210 milhões de habitantes. Em 2018, isso são dados do TSE,
votaram, se não me engano, 104 milhões de habitantes. Só isso já dá metade, praticamente, da população brasileira. Dessa metade dos 104 milhões do segundo turno, 57 milhões votaram no Bolsonaro. E se a gente for tentar ser o mínimo preciosista possível, dá um quarto da população. Uhum. Então, assim, quando eu uso a retórica de que mas a maioria do povo brasileiro apoia esse governo, isso é uma estupidez colossal, porque não faz nem sentido, né? Se você tentar... Numericamente, né? Não, mas nem numericamente, né, Júnior? Porque matematicamente, se você for lá buscar os dados, você vai ver que não existe esse apoio da maioria da população. Exatamente. Eu posso falar que a maioria dos votantes do segundo turno da eleição 2018 apoiavam o Bolsonaro. Apoiavam, né? E esse apoiavam é na perspectiva de que Bolsonaro ele conseguiu ser eleito numa somatória de intenções entre quem é bolsonarista roots, né, hardcore mesmo, raizão, que gosta dessa turbulência, desse tiozão do churrasco embriagado que é homofóbico, é misógino e só fala merda e tal, e aquela galera que queria ver o capeta, mas não queria ver o PT no governo. Né? Então a gente tem que somar esse pessoal para concatenar os 57 milhões do Bolsonaro. 57 milhões de votos do Bolsonaro, primeiro que não é a maioria da população, tá posto, isso é matemático. Segundo que não é 57 milhões de bolsonaristas. Boa parte desse pessoal é simplesmente antipetista. E aí eu até levantei essa lebre hoje no meu Twitter, que é basicamente a percepção de que, cara, ok, né, o vídeo que foi divulgado hoje pelo Celso de Mello, ele é tenso, ele demonstra ali que politicamente o que acontecia na reunião ministerial era quase um esquete dos Trapalhões da década de 80, mas para além disso, deixa muito claro, e aí eu falo muito claro, para os sponsors de muitos ministros ali, né, os patrocinadores de alguns ministros, inclusive, né, turismo, da Tereza Cristina do agronegócio, que o governo é uma zona, velho. Que o ministro não manda nada. Que o presidente é um egocêntrico, alucinado, que ninguém pode brilhar mais que ele. E isso sinaliza para o mercado, que é um dos atores que deu suporte para a eleição do Bolsonaro, como esse cara é doido, né, velho? Nós não vamos conseguir tirar muita coisa desse Brasil, não, porque ele vai destruir o Brasil. E o mercado é extremamente pragmático, ele é cifrado, não tem amor. Eu sou de direita, de esquerda, eu sou do dinheiro, velho. E tá ficando claro, e pra mim isso é o que eu defendo agora nessa questão do Sérgio Moro, do vazamento. Não é que ele tinha uma possibilidade de explodir o governo, mas o que ele fez foi claramente, pelo menos assim na minha leitura, uma ação de implodir o governo, porque boa parte dos ministros ali agora vão ter que responder ao Supremo, velho, porque falaram muita merda. E aí eu não sei como é que isso vai desestruturar ainda mais o governo Bolsonaro. Provavelmente vai ter que tirar esse pessoal que fez bobagem, que falou merda e vai ser caçado ou vai ser perseguido agora pelas esferas judiciárias, que inclusive está na legislação isso, e aí ele vai repor com quem? Militares, que é o modus operandi do Bolsonaro. E aí eu tenho uma leitura, Júlio e Rafa, que eu não sei se vocês acham que tem sentido, mas para mim, pelo menos agora, às meia-noite 17 de 23 de maio de 2020, depois de algumas cervejas e vinhos, faz muito sentido, é que, cara, o trem tá apertando. Muito. Tá apertando pros filhos do Bolsonaro, tá apertando pro Bolsonaro, pros ministros do Bolsonaro. E o exército brasileiro, é o que eu penso, ele não tá muito disposto a se enveredar numa loucura de um cara totalitário maluco igual o Bolsonaro. Por mais que eles quisessem voltar ao poder político como foi em 64. Mas eu acho muito difícil achar que os grandes generais da ativa hoje embarcariam na canoa furada bolsonarista. E aí, o mais grave é achar que o Bolsonaro está apostando todas as suas fichas nisso. Por isso, a cada dia ele constrange mais ainda as Forças Armadas. Porque tá... Mas eu tenho aqui a minha farda no armário. Porque tá, parará, mas os militares estão no governo. E aí, pessoas, quem sustenta, essa é a minha ótica, quem sustenta a farda no governo Bolsonaro não é o Bolsonaro, é o Mourão.
O Bolsonaro é um tenente que foi expulso e, para não ficar muito feio, criaram uma articulação e uma artimanha retórica para expulsá-lo enquanto capitão pós saída, mas que nunca teve nenhum tipo de notoriedade no Exército Brasileiro. Agora, o Mourão é um general estrelado, é um general que já teve participações em missões importantes e, na minha leitura, se a caserna for ter que optar entre Mourão e Bolsonaro, Bolsonaro roda. E aí fica muito fácil entender que a gente está chegando num ponto tão grande de desgarçamento do tecido político e social que o Mourão está se tornando uma opção linda em relação ao Bolsonaro. E aí ele sim, Hamilton Mourão, tem possibilidade de reunir o exército em volta dele. Coisa que eu não acredito que o Jair Messias Bolsonaro conseguia fazer. Eu sou Messias, mas não consigo fazer as coisas. Pô, cara, eu concordo muito, mas eu acho que o Bolsonaro, ele conta mesmo com esse mobilismo, entendeu? Porque assim, também não acredito deixa eu que... incrementar antes de você concluir, Júnior, porque eu já li muitas coisas a respeito e tenho essa impressão, porque o Bolsonaro, ele consegue ser incompetente nas próprias demandas que ele cria. Então é por isso que... E aí o Marinho falou que ele tem uma boa capacidade de comunicação com o seu eleitorado, né? E é justamente por isso, porque ele tem um modo operante ali que às vezes não faz sentido nem pra ele, assim, sabe? Às vezes ele fala uma coisa, depois não fala, aí depois ele desmente e acaba confessando em seguida. Então é um negócio muito difuso, que já é desde sempre, que a gente viu isso na campanha dele, né, quando ele fazia tudo isso. E até uma fala da live de quem que eu assisti? Do Marinho, olha só, que ele citou um negócio, não foi diretamente relacionado, mas faz parte, que o Bolsonaro, ele consegue de alguma forma inverter, desestabilizar a realidade assim mesmo como um todo. Você perde a noção, né, político, histórica, ciência, né? Ele consegue usar, é igual a gente falou alguma vez aqui, que ele é tipo o vilão de quadrinho, o cara quer destruir toda a realidade que foi construída. E aí todas essas referências ficam tudo perdido, ninguém sabe o que fazer. A gente não sabe se é melhor tirar o cara no impeachment, não sabe se é melhor deixar ele lá fazendo loucura e se afundar sozinho com o mercado, porque é muita loucura, tanto para as instituições quanto para os eleitores. E a única certeza é que dessa continuação assim de que o Marinho falou, né? Do que ele é capaz de continuar derretendo lá as coisas. E aí, sim, voltando, né? Se você continua radicalizando com ele e ele continua radicalizando de volta, acho que o caminho é esse aí. É o mais perigoso possível. E ao contrário de que todo mundo diz que é um projeto bem pensado, eu acho que é só isso. É um misto de incompetência que se amontoou, que as coisas vão acontecendo e ele vai tentando desse jeito malandrão dele achar que, pô, eu sou o Messias, igual... É egocêntrico pra caramba, mas ele não tem uma... Porque se ele fosse inteligente o suficiente, ele já tinha feito isso. Ele não é, sabe? Ele é muito idiota. Mas, Rafa, eu acho que, só pegando o que você tá falando eu falei muito nervoso agora. Talvez nem fez sentido. É só pra pegar a questão histórica recente de um vizinho nosso, que foi a Bolívia. O Brasil, eu não vi meios de comunicação dando a devida atenção ao que aconteceu na Bolívia, entendeu? O Evo Morales, ele meio que foi convidado, posso dizer assim, até um analista português, eu esqueci o nome dele. Nossa, minha cabeça tá ruim. Eu li sobre isso uns dias atrás. Um analista lá da Universidade de Lisboa, onde ele fala assim, olha, foi um golpe, né? O Evo Morales foi apiado do poder, foi tirado do poder, ele foi convidado pelos militares convidado a renunciar, digamos assim, e havia toda uma conjuntura meio miliciana em volta do golpe que derrubou o Morales lá da Bolívia. E eu acho que pode-se desenhar um quadro parecido, entendeu? O Bolsonaro se cercar, porque ele é uma referência das milícias do Rio de Janeiro. E se esses caras, se o exército fechar os olhos como foi na Bolívia,
se colocar isento do processo, né, e deixar o pau quebrar. Isso, né, se ele der um golpe chancelado pelos militares, mas baseada nesses grupos milicianos paramilitares. É um cenário que, infelizmente, eu poderia falar assim, é falacioso, se não tivesse acontecido na Bolívia, entendeu? É lógico que eu simplifiquei o processo lá no processo histórico boliviano, né? O próprio Morales se sustentava no poder com o apoio desses militares, que fez virar as costas para ele. Né? Eu acho que concordo com você, cara. Eu acho que assim, havia um projeto anti-esquerda muito antigo, Rafa. Não foi uma bagunça no sentido assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Só que o Bolsonaro, ele assumiu esse protagonismo do antipetismo, do anti-esquerda. E aí, pra galera que não queria PT, como diz o Marinho, nem pintado de ouro, a gente abraça o capeta, ele abraçou mesmo. Em cima disso. Capitalizou. Mas ele não sabe nem o que significa ser presidente, Ju. Rafa, mas tá lá, né? Pois. E tá se... Rafa, mas aquela aí questão, você quem colocou esse elefante em cima da árvore? Eu não sei, mas ele tá lá. Então, outra coisa que aí o Rafa pontuou agora é... Ok, ele não sabe o que é ser presidente, mas os eleitores dele sabem, e uma questão que a gente tem que ponderar, né? Qual é a expectativa que você tem, qual é o nível de responsabilização que você atribui a cada ator político, né? Exato. Então, é mais complexo, eu acho. Ô Marinho, e só pra... Nesse ponto, você citou uma coisa, o Bolsonaro, ele nunca fala pra mim, ou ele nunca fala pra você, nem pro Rafa. Ele fala pro eleitorado dele. Nesse ponto, ele é muito bem assessorado. As falas dele, ele sabe que eu nunca vou votar nele e ele nunca vai me atender. Mas ele não discursa pra mim. Ele não discursa pro eleitor. Ele discursa pra aquele núcleo dele. Todas as falas dele, dos ministros, né, são para atender a essa demanda, que infelizmente ela tá diminuindo, mas ela é grande pra caramba, e eles são barulhentos. Um colega meu lá de Portugal mora aqui no Brasil há muito tempo, falando, não, o Bolsonaro deve ter uns 3 milhões de eleitores. Eu falei, velho, multiplica isso por 10. A base dele ainda é significativa. E ele só fala pra essa base, né? Ele não fala pra gente. Então, cara, aí a gente entrou num ponto agora que eu acho, cara, bem, bem interessante de debater, que tem a ver muito com significação, né? E aí, pegando a fala do Júnior, dessa perspectiva do Bolsonaro, tá muito centrado ali na sua base e, ok, inclusive isso referenda algo sobre o próprio Jair Bolsonaro. E vamos lembrar que ele foi deputado federal por 28 anos. E o deputado federal, né, como qualquer cargo proporcional, a lógica dele de conquista de voto é uma lógica segmentada, né? É a fragmentação. Eu vou falar com um target muito bem específico, porque esses caras têm a ver comigo e eles vão me dar voto. E aí, no cômputo geral, né, na dinâmica processual das eleições, eu vou ter a maioria. Então, o que eu entendo hoje, aí pegando um pouco da fala do Rafa também, é que a gente está vivendo num contexto da maioria das minorias. E por que eu digo isso? Porque a gente fica nessa falácia de que o Bolsonaro foi eleito pela maioria do povo, que eu acabei de falar agora um pouquinho, que é bobagem. Porque o Bolsonaro ocupa a maioria do espaço, que também é outra bobagem, porque a gente vive uma fragmentação da audiência brutal e que fala de maioria de audiência hoje é uma bobagem, porque o cara pode estar vendo Netflix, foda-se Bolsonaro, foda-se Jornal Nacional, ele não tá nem vendo o que tá acontecendo. Então isso é também muito difuso de chancelar, né? Além de uma questão que eu acho que é a mais importante, e aí eu entendo um pouco o medo do Rafa, mas para mim me dá um pouco de conforto e talvez também isso possa ser só um método de autopreservação da minha sanidade mental, é que faltam 2 anos e meio, né, velho, para a eleição do presidente do Brasil. E se hoje, maio de 2020, o Bolsonaro já vive tentando lutar, ou vive lutando, melhor dizendo, com a degradação da sua imagem, mais 2 anos e meio, velho, é muito tempo. É muito tempo para ele se defender, é muito tempo para as pessoas terem paciência com ele. Eu pego a fala do Júnior, que ele prometeu muita coisa que ele não tem condição mínima de cumprir. É muito tempo para as pessoas ficarem em casa, é muito tempo para tudo. Principalmente nesse contexto tecnológico que a gente vive, onde a temporalidade foi encurtada, né? E a política está sendo impactada com isso, né?
Eu ouvi um cara falando na eleição que ele ia chegar, ia rachar o porrete, ia fazer isso e aquilo outro e bababá. Mas isso não está acontecendo, isso não existe. E antigamente isso não existe porque o outro lado da mesa é muito mal, é muito ruim, é muito severo e domina as forças e bababá. Hoje não dá mais, né, cara? Porque hoje o outro lado da mesa é simplesmente outro bando de pessoas com outras ideias, com outras URLs na internet, com outros perfis em redes sociais. Então você foge um pouco, né, dessa dinâmica nós e eles nessa perspectiva. Eu preciso do eles para ser nós. E o Bolsonaro, pegando um pouco da fala do Rafa, ele está nesse beco. É muito possível que em 2022 não haja um Lula ou um Haddad para você demonizar. De repente, em 2022, o maior concorrente do Bolsonaro por uma reeleição é o Sérgio Moro da vida, é um Luciano Huck, é um Rodrigo Maia. Pessoas que são extremamente posicionadas no centro político, né? Se não dizer à direita. Então você perde aquela possibilidade da demonização, principalmente de quem fazia parte do seu governo, né? Mas ele me traiu. Não, mas peraí, o Jornal Nacional falou que não foi uma traição, que ele só mostrou a fala real do presidente ipsis litteris na reunião número tal. Então, assim, vira uma guerra de narrativas onde quem poderia, de fato, se completar com isso por ter o cargo, né, do executivo, não tem muito espaço mais. E aí o jogo muda de figura. Pelo menos essa é a minha leitura, né, à distância. Ô Júnior, eu lembrei aqui também um motivo que a gente não chamava o Marinho, é porque depois que o podcast acaba a gente fica muito deprimido, né? Eu não, eu acho que a realidade, ela... A realidade é deprimente. Não, ela me joga pra cima. Vamos jogar pra cima, então. Nem vou dizer otimismo, hein? Otimismo não, realismo. Isso é falta da pessoa ler um pouco de Nietzsche na vida dela. É falta de ler Hobbes. É entender que o homem é o lobo do homem, é entender que essa expectativa infundada num ser humano superior é uma falácia. Isso é gente que consome malhação, é gente que consome Teletubbies, que ainda tá apegado na TV Globinho. Para com isso, Rafa. Eu quero ver então vocês jogarem pra cima agora no arremate final, porque infelizmente o tempo urge, o Marinho tá com sono, ele hoje foi um dia corrido. Remate final aqui. Posso começar, se vocês me permitirem, né? Apesar de... Toca o barco. Eu não... Você é o líder. Não, líder não. Isso aqui é democracia. Vai lá, Bolsonaro. Eu vi mesmo democracia Bom, enfim. Eu gosto muito, realmente muito, de conversar com o Marinho quando ele vem aqui no Tricotando e escutá-lo em outros podcasts. Já era fã antes. Porque é isso, né? Não só o Marinho, né? Todo o pessoal aí que fala de política, que se dedica a acompanhar isso todos os dias da sua vida, olha, parabéns, porque tem que ter uma força de vontade impressionante. Mas é o que eu disse, eu não tenho uma leitura política de longa data para poder falar o que eu digo às vezes, mas eu acho importante a pessoa saber que não tem mais essa de isentão, né? Tudo o que acontece é político, igual o Júnior falou. E agora, aqui, nesse momento atual, como o Marinho diz, hoje, dia 22, né? Se você ainda tá apoiando o Borsalino, aí realmente acho que a gente não pode ser amiguinhos no recreio, porque não tem condições, né? A pessoa que tá... é o vilão, quer destruir a realidade. Não tem como mais... apoiar isso. E se você é um bolsominion arrependido, a gente te dá um tapa na cara, mas te aceita de volta, né? Todo mundo erra, enfim. Vai aí, Júnior. Arremata aí. Ô Rafa, eu vou discordar de você, porque quando a gente conversa com o Marinho, eu tenho até bastante... eu fico mais alegre, cara. Eu acho que... concordo com ele, cara. Eu acho assim... eu fico... às vezes chega... eu não acompanho, o Rafa, ele é o nosso herói que fica acompanhando essas... Eu faço isso por você, Júnior. Você quer que eu traga aqui as vozes do Bolsominion? Dos Bolsominions. Vocês estão perseguindo o presidente, é isso que eles estão dizendo. Exatamente. Como é que chama? As hashtags mais absurdas, eu apoio o Bolsonaro, o Rafa tá ali, nosso infiltrado.
Mas qualquer perspectiva, qualquer tentativa de... porque eles colocam lá Bolsonaro até 2026, né? Porque depois de uma reeleição ainda meteria um desses zero alguma coisa. Mas essa instabilidade que a gente está vivendo política, eu acho que coloca por terra qualquer tentativa que a gente tenha de prever, né, cara? Eu acho que tem se desenhando aí... eu gostei muito do termo que o Marinho usou, que hoje o Bolsonaro tem uma maioria dentro da minoria, exatamente pela profunda fragmentação, né, essa pulverização política que a gente tem vivido, você pega um espectro, nem vou falar direita e esquerda, eu diria anti-esquerda e todos os antipetistas ou anticomunistas que estão num barco gigantesco e coloca liberais, conservadores, centro, né, que tem um medo de uma volta da esquerda ao poder. Então acho que qualquer tentativa de definir, né, porque tudo muda em horas, né, não é nem em dias mais, a instabilidade ela chegou num nível assustador. Mas são vários cenários que estão colocados aí, e eu acho que o que é necessário é a gente se definir, né? Não estou cobrando que ninguém se posicione, eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de se posicionar ou não, ou como se posicionar, mas alguns valores são inquestionáveis, e esses valores o governo Bolsonaro tem agredido o tempo inteiro. A democracia, o valor à vida, né? Ele dá voz a esses discursos, né? A gente vai ter uma disputa de narrativas gigantescas de qualquer forma, mas ele dá expressão a vozes assustadoras dentro da população brasileira, que o Rafa citou muito bem. Numa ingenuidade, a gente achava que elas estavam mortas, mas elas só estavam ali adormecidas, aguardando o momento de aflorar e voltar com tudo. Então acho que o momento agora é um sonho, né? Mas reunir essas vozes que estão tão pulverizadas e a gente se colocar claramente qual que é a nossa indicação. E não interessa quem vai ser eleito ou como vai, né, quem vai ser o representante, mas a gente tem que matar, ou pelo menos de novo derrotar esse discurso absurdo que o Bolsonaro representa. Eu acho que a questão política ela é muito dinâmica, mas a gente tem que definir, né, que pelo menos quem a gente é contra e qual discurso a gente não quer mais. Intransigente, racista, homofóbico e qualquer elitista, o que você quiser. Eu acho que essa que é a questão. Eu acho que a gente tem que começar a se preparar para vencer esse pessoal na narrativa, no discurso, na mídia, e não comprar, como o Marinho diz, que eles são maioria. Não são. Como diz o Meteoro Brasil, eles dizem que a oposição ao bolsonarismo é simplesmente a sanidade, Júnior. Concordo totalmente. Boa definição também. Por favor, senhor Marinho, agora fique à vontade para nos agraciar com o vosso conhecimento no seu arremate final. Vai entrar o dos podcasts? Não. Aí achei ofensivo. Aí você fudeu. Aí não. Pô, Marinho, o cara gosta de você, pô. Você mandando o cara. Não gosto desse tanto, não. Não gosto desse tanto, não, porque demorou mais de um ano de me chamar. Então vai se fuder, porque eu sou desse. Verdade. Vai, Traub. Eu tô tipo o General Helena agora, tá ligado? Eu boto na cara, né? E foda-se. Ô, cara, você falou do Mourão, mas eu tenho mais medo do Heleno. Cara, o Heleno é um velho pijamão, cara. Doido, né, velho? Não, ele é um velho pijamão. Ele usa fraldão ainda. Calma, né? Eu tava percebendo algumas dinâmicas na rede e aí eu achei bacana, porque assim, de fato, hoje foi um dia de expectativas, né? Muita gente tava, puta que pariu, o que vai acontecer? Ah, não, vai cair o governo, não vai cair o governo. Ah, é de fato uma bomba. O Sérgio Moro tinha lá uma dinamite, vai explodir a porra toda, não sei o que lá. E, né, expectativa realidade. Mas aí tem uma situação aqui pra gente que tá aqui, uma expectativa pirotécnica, que é o que hoje a política brasileira se resumiu, e uma expectativa pragmática, que de fato pode se desdobrar daquilo. Pelo menos essa é a minha visão. E pelo que vocês apresentaram aí antes de mim, eu acho que a gente está muito convergente nisso. O Bolsonaro, com essa situação do vídeo que foi divulgado hoje, ele, na minha leitura, né, assim, fria, ele ficou muito mais poderoso dentro da bolha bolsonarista, dentro dessa minoria que
a depender da realização, a depender da ativação e da mobilização das outras minorias, grupos sociais, de modo geral, de fato se consolida como a maioria. Porque hoje, na minha leitura, o Bolsonaro ele tem uma capacidade de aglutinação que antes eu só tinha visto com o Lula e o PT, que não é a realidade do momento. Então, o Bolsonaro, de fato, ele tem condição hoje de reunir uma minoria que, a depender do cenário, vira uma maioria. E vamos lembrar que o voto no Brasil, nessa percepção, sei lá, eu acho que ainda é usa por muita gente. A crítica principal reside na obrigatoriedade. Uma obrigatoriedade que, se você não cumprir, você paga R$2,50. Para mim não é obrigatoriedade, né? Vamos conversar. Então isso já é uma piada em si mesmo. E aí, a hora que a gente percebe que essa minoria bolsonarista, roots mesmo, né, de seguidores, de militantes, de apaixonados, ela está cada vez mais, por tudo que está acontecendo, se consolidando e se consolidando nessa perspectiva de 20 e poucos, 30%. O que me atemoriza é achar que na próxima eleição, ninguém, e aí esse ninguém, eu gosto de reforçar muito, é o ninguém não relativo a aspectos ideológicos antagônicos, né? Então não vai ter alguém do PT. Não interessa se é do PT, interessa ter alguém que possa polarizar com o Bolsonaro. E esse polarizar não é um polarizar ideológico, na minha leitura, é um polarizar de fato em nível de sedução da massa, porque o Bolsonaro entregou nada do que ele prometeu e até o final do governo dele ele vai continuar entregando 0,2% do que ele prometeu. Então ele vai ter uma dificuldade de achar um foco narrativo para ele. Mas tá, do outro lado tá quem? Não dá para estar o PT, né? Porque o PT a gente já viu que é mau, é ruim. É ruim porque ainda há esse ranço antipetista. E o Júnior falou muito bem sobre isso, né? Que não é só o PT na esquerda, mas o PT meio que ele botou uma cara para ser a esquerda no Brasil e isso hoje gera algum nível de ranço. Então as outras esquerdas vão ter que pensar, e aí? A gente vai combater essa minoria que parece uma maioria porque o resto é muito pulverizado, de que forma? A gente vai fazer uma coalizão? A gente vai juntar? A gente vai abraçar? A gente vai fazer o quê? E eu acho que falta um pouco desse nível de debate, sabe, no cenário político, de achar, beleza, os caras estão lá, estão foda, estão na reeleição a maioria da chapa, vão eleger tantas cadeiras. E o nosso partido? É Deus no comando, vamos trabalhar e vamos acreditar. Pô, não fode, né, cara? Isso não existe em política. O que é em política é planejamento e execução. Então, a hora que eu ouço a fala do Rafa, a fala do Júnior também, me bate um pouco dessa perspectiva de, peraí, não é nada automático no sistema, né? Nem pro bom, nem pro ruim. Então, ainda há água para rolar debaixo dessa ponte. Esse vídeo de hoje, ele gerou uma expectativa em algumas pessoas mais apaixonadas, que não foi cumprida, mas não quer dizer que essas pessoas também, porque esperavam que o Moro destruísse o Bolsonaro, vão passar agora a rezar para o Bolsonaro, né? Não é automático assim. E de toda forma, até tuitei sobre isso, esse vídeo ele abriu várias frentes de combate ao bolsonarismo na economia do Paulo Guedes, que é um velho maluco, na minha opinião, que só fala borracha e nada tem substância. O combate ao laranjeiro lá, o Marcelo Álvaro Antônio, que também só resenhou ali, mas não falou nada efetivo, inclusive não estou sabendo ainda se vão caçar o mandato dele ou não por das laranjas de Minas, se souberem me avise. É uma doideira ali da Damares, é uma doideira do Weintraub, não é tanta doideira, velho, que a proposição efetiva fica em 10º plano nesse contexto. E o nosso papel, e aí eu vou agora puxar de fato a orelha de vocês, de todo mundo que está nos ouvindo, o nosso papel enquanto pessoas com capacidade cognitiva para lidar com o ferramental digital em nível de produzir um conteúdo, de interagir, de pensar, de refletir, está muito maior do que antes. E eu sinceramente acho que está faltando a gente assumir essa responsabilidade. Eu ainda vejo muito youtuber, muito formador de opinião que, não, mas eu tô aqui para falar sobre macarronada e molho à bolonhesa. Não, eu tô aqui para falar sobre patati patatá. Não, velho, foda-se, não é esse o ponto agora. O ponto agora é que se a gente não se organizar enquanto sociedade, aglutinando e convergindo essas dinâmicas, daqui a pouco não há nem opção em ser ou não ser.
ou você é, ou você não existe. E isso me dá um pouco de paura nessa relação. Eu, sinceramente, não acho que o Bolsonaro tem força suficiente para mobilizar as Forças Armadas para um golpe, né, um golpe armado. Não tem, se tivesse, tinha dado, na minha leitura. Mas ele tem influência em alguns nichos do Exército Brasileiro, das Forças Armadas e da Marinha. E isso gera aí um paradoxo bem extremo, né? E aí eu falo por experiência. Eu fui militar em pequeno período, né? Eu servi o Exército Brasileiro no NPOR, né? Que é um curso de preparação de oficiais da reserva. E eu tive uma doutrinação ali, uma perspectiva intelectual muito bem formatada pelos manuais que eu recebia. E eu confesso a vocês, tem nada a ver com essa realidade hoje dessa inter-relação política e Forças Armadas. Nada a ver, nada a ver. Mas há alguns valores que, da forma como eu aprendi, são inegociáveis. E isso, de fato, se contrapõe ao atual governo, que inclusive passou a negociar cargos com o Centrão. Então o processo de significação, pessoal, ele é muito complexo. Eu acho difícil a gente, às vezes, tentar cravar e rotular porque é isso, porque é aquilo, ou porque mora em BH, ou porque mora em Contagem, ou isso resume a pessoa. Eu acho que não cabe mais, tá, no nosso contexto social, resumir as pessoas por 2 ou 3 pontos de contato. E em nível político, menos ainda. Mas eu tô falando, é mais uma conjectura aí na minha perspectiva de análise. Olha aí, tá vendo? É sempre muito bom escutar o Marinho, apesar dele ter me chamado de Weintraub, né? Ó, queremos saber do Amigo Internet agora, né? Depois de tudo isso daí, na verdade eu espero que tenha ajudado o Amigo Internet a pensar sobre o assunto. Vamos pro nosso bloco final aqui, que o Tricotando hoje já está acima do tempo permitido. A produção já me avisou, mas aí o Júnior se vira com eles depois, né? Não é à toa, porque ele tá aí pra Deixa isso. comigo. Mas tem aqui, Marinho, não sei se você lembra, a gente cultiva uma playlist aí nas plataformas digitais. A gente tenta deixar indicações musicais para as pessoas, registros, memórias em formatos de notas, para que as pessoas escutem aí, se divirtam ou se surpreendam com musiquinhas. Eu lembrei também que o Marinho, ele costuma mandar um Legião Urbana, hein, Júnior? Ah, muito bem. Tem uma birra aqui em relação ao Legião Urbana, eu não vou falar de quem. Vai, Júnior, que hora é a sua música hoje? Ô Rafa, eu vou pedir uma música, eu pedi em algum momento, mas deve ser um daqueles programas que nunca vão aparecer. Que isso? É um jazz. Hoje eu vou romper com a minha tradição de metal. Olha. Eu já comentei contigo um jogo que meu moleque gosta aqui, que chama Cuphead. E a trilha sonora do jogo Cuphead é espetacular, porque ele se passa ali nos anos 20 e 30, então tem uma base toda no jazz. E eu vou pedir uma música que é da... Como é que fala? A trilha sonora do jogo, não sei nem como é que se fala. É isso. Mas a música chama-se Botanic Panic. Deixa eu ver se eu acho quem é o compositor aqui. Achei aqui. Christopher Madigan. É isso, eu acho. Christopher Madigan. Olha aí. E é uma música muito legal. Fica a minha indicação jazz? Aí. Tem gente jazz, cantando? Não, só instrumental. Tá. É um daqueles jazz acelerado que eu sempre esqueço o nome, sabe? Não é aquele jazz mais cadenciado, não. Aquele jazz mais acelerado, muito ver se divertido. É bom. Música instrumental depende muito. Essa vale a pena. Pode colocar aí que você vai gostar. Indico a trilha toda que é boa. Mas hoje estou indicando Botanic Panic. Boa, porque você finalmente indicou uma outra música aí que não é um metalcore, né? Você tava nessa ultimamente. Não, eu varei. É muito pouco. Tá bom, estreou aí
o Christopher Madigan com essa aí, Botanic Panic do Cuphead. Você joga também, Júnior? Só? Não, só vejo ele jogando. Sou péssimo, não consigo controlar nada. Boa, estreou aí, primeira. Eu vou indicar um artista que já tem na playlist, não é uma estreia, mas eu acho que a música tá conveniente, além de ser um dos grandes clássicos do repertório nacional, que a música se chama A Cura, Lulu Santos. Tá aí pra você, amigo internet, na playlist. E aí, Marinho? Cara, eu vou romper com qualquer expectativa desse povo bolsonarista que tenta normatizar a gente, inclusive. E já que é o momento do jabá, primeiro eu vou fazer o meu jabá, né? Não, o jabá era depois. Olha depois só, tá... então, o Marinho hoje tá muito intervencionista no Tricotando, hein? Nossa senhora. Tem direito. Meu amigo, eu tô praticamente um general Heleno. Já botei o pijama, eu percebi. Cuspindo marimbondo aqui pra criar caso com os outros. Mas eu vou de uma música agora, velho, que vocês vão pirar o cabeçote. Não, portanto, em relação à música em si, mas por conta da indicação. O meu moleque, Benjamin, que tem 1 ano e 7 meses, ele curte muita coisa aí na perspectiva palavra cantada, tiqueque, essas ondas Baby Shark. Não vai indicar Baby Shark, não. Mas o moleque muito fã de Eric Clapton. Tá ligado? Ele curte muito um CD que eu tenho e tem uma música que chama I Feel Free. E eu acho que é muito interessante para esse momento da nossa vida. Olha e em homenagem ao Benjamin, o meu filho, que ele até aprendeu já a balbuciar a música, inclusive, né? Ele entra aqui no escritório, ele fala muca, 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 e eu tenho que ligar a muca, e a muca dele é, de fato, o Eric Clapton do I Feel Free, que não é nem do Eric Clapton, né? Se não me engano, é do Creedence, de outra banda, pretérita ao Eric Clapton. Mas a versão que eu tenho é do Eric Clapton e tal, e ele curte horrores, ele dança, ele pede colinho, quer dançar comigo. E essa noção de I Feel Free, eu acho que é o que a gente mais precisa atualmente. Então a minha dica de música hoje é em homenagem ao Benjamin, I Feel Free, do Eric Clapton. Na versão do Eric Clapton. Já tá sendo alfabetizado em inglês, parabéns. Rapaz, o moleque tá curtindo heavy metal já há um tempo, que eu não aguento mais palavra cantada e musiquinha de... Cara, ele ouve umas paradas que eu tô ficando doido já, velho. O Júnior educa a criança escutando Sepultura. Só no metal. É isso aí. Cara, entra no carro já sabe que o pau vai quebrar. Mas não é educar, velho. Ele tá numa fase que ele tá muito descoberta, né, velho? Tem hora que ele pega o smartphone ali e esses dias ele achou uma parada muito sinistra, que é o funk do pão de queijo. Puta que o pariu, eu já ouvi isso 300 vezes, velho. Bota nos créditos o funk do pão de queijo. Vamos ver qual é que é. Bolo fofos, velho. Eu não aguento mais ouvir esse tempo desses pão de queijo. Aí ele quer ir pro colo e quer dançar o funk do pão de queijo no meu colo. E o moleque tem 1 ano e 7 meses, mas tem 11 quilos, velho. Parece um dinossauro do meu colo. Falando, o moleque é imenso, velho. Então, assim, além do Eric Clapton, do I Feel Free, eu vou aqui indicar o funk do pão de queijo pra você. A gente vai... Quem tem filho pequeno, eu tenho certeza que conhece essa miséria dessa música. Isso é o inferno na vida do pai e da mãe. Vamos ver. Você passou, né, cachorro? Eric Clapton e uma extra, né? Que é o funk do pão de queijo. Vamos saber o que é isso. Isso é muito bom pros mineiros, né, cara? Deve ter muito sentido. Pois é. Nossa, curioso. Que coisa. Bom, agora sim é o momento do jabá, porque é claro que a gente vai indicar aqui o pessoal fazer o quê? Ir lá no canal do Marinho, que é o Marcos Marinho Marketing, é isso? É o Marcos Marinho MKT. MKT, exatamente. E assistir, ou melhor, agendar semanalmente as lives. Eu só fiquei mais inteligente assistindo uma live só do Marinho tá aqui. Hoje eu fiquei um pouco mais inteligente também, que foi que eu citei gente importante. Isso é um canal, né, velho? Que conversa fiada do caralho. Então, amigo internet, não perca mais tempo, né? É só entrar no YouTube lá com esse endereço ou procurar marcosmarinho.com.br, ou quer dizer, Marcos Marinho Marketing.
funk.com.br, tem também no Twitter. Tem que seguir o Marinho, né, Júnior? Tem, com certeza, velho. Aí, ó, que jabá, hein? Mas pode terminar o jabá se você quiser. Achou que ficou ruim? Você vai fazer. Eu tô botando aqui o link pra vocês do funk do pão de queijo, porque eu acho que todo mundo é obrigado, a humanidade, a ouvir essa miséria dessa música, porque eu não aguento mais, cara. Nossa, tem um bichinho cantando aqui, velho. Velho! E eu convido, cara. Vocês estão muito por fora, Nossa, velho. O meu já passou, não. Você vai perceber isso. O seu tá beirando 2, o meu já passou dos 6. Eu vou ouvir o funk do pão de queijo depois. Eu acho que se vacilar, Júnior, o seu filho já tá curtindo o que o Rafa curte. Então tá mais ou menos no mesmo nível. Pão de que... Nossa, que trinco. Não, Rafa, vocês têm que ir pra playlist. Cara, isso é muito... Vai dar. Isso é o demônio, velho, na cabeça da pessoa. É foda. Eu peguei foi muito Peppa. Puta merda. Não, mas Peppa é legal porque Peppa tem vários episódios curtos, né, cara? Essa aí é só uma música. E aí ele gosta dessa e gosta de uma outra que também é muito doida dessa galera aí. Depois a gente vai fazer um podcast de indicações infantis. Vou chamar vocês dois pra falar o que é melhor. Peppa ou pão de queijo ou Baby Shark. Aí vocês vão debater sobre isso. Não, Baby Shark eu não peguei não, graças a Deus. O vídeo tem 80 milhões de visualizações. É um sucesso. É um sucesso. E, cara, e aí vamos lembrar, né, da nossa conversa toda aqui, a gente falou de maioria das minorias e o caralho e tal. Velho, a gente tá vivendo hoje num mundo interconectado que vai muito além da matemática básica que a gente conhecia antes, né, cara? Principalmente quem veio do século passado. É assustador você pensar que, de fato, uma música tosca, porque ela é muito tosca em nível melódico, em nível estrutural de música em essência, ela tem 80 milhões e você pega um cara retardado, e retardado aqui eu me refiro de fato à dificuldade de cognição, como vários membros do governo Jair Bolsonaro hoje, que nas suas redes sociais tem milhões de pessoas. Então a gente vive um contexto que ele é complexo em si justamente porque a tecnologia ela deu essa amplitude, né? E deu essa possibilidade de conexão entre qualquer tipo de maluco. Eu estava gravando a minha live de sexta-feira, né, de ontem, o The Nicole, e eu falei, né, aquela frase do Humberto Eco, que a internet deu voz aos imbecis e tal, e ele discordou. Eu falei, não, eu acho que tem uma questão mesmo de entender as pessoas, e blá e tal. E eu falei, cara, você tem um coração bom demais, que pra mim, de fato, a internet dá voz aos imbecis. Eu tô muito posicionado nisso. Tem uma galera idiota que fala groselha o tempo todo, que produz conteúdo merda e acaba seduzindo as pessoas, porque essas pessoas, enquanto referência, só tem merda também. Não dá pra achar que é lindo e maravilhoso, que todo mundo domina a cultura da web, domina a cultura universal, entende da história como o Júnior entende. Não, velho. A maioria das pessoas... E aí uma coisa que até que ele falou na live hoje a gente saiu da galera educada pela telenovela e botou todo mundo para se virar na internet, né, cara? Onde você pode chegar onde você quiser. E muitas vezes você não sabe onde você quer chegar. Então é um paradigma louco. Não, eu achei muito louco como a gente conseguiu linkar a música do pão de queijo numa reflexão contemporânea desse nível. Parabéns! Obrigado pela sua participação, viu, Marinho? A gente gosta muito de você aqui no Tricotando e pode deixar que a produção vai te chamar mais vezes. O Júnior já ameaçou o pessoal ali, eles vão estar ligados. E espero que você volte, com certeza. Da próxima vez eu vou fazer um vídeo dançando o funk do pão de queijo com o Benjamin no meu colo. Inclusive, eu faço uma promessa aqui para a audiência do Tricotando. Se o Bolsonaro cair ainda nesse primeiro semestre, eu faço um vídeo dançando o funk do pão de queijo com o Benjamin no meu colo, vestindo uma sunga branca. Tá registrado aqui pra internet. Eita! Tá gravado, Marinho. Sem depilar, inclusive. Nossa, que visão do inferno, cara. Meu Deus do céu. Que visão demoníaca. Deus é mais. Aí, Rafa, tem mais um motivo pra torcer pela queda do Bolsonaro. Não, se eu não sei, vamos arrebentar. Se eu fosse o Rafa agora, eu ia lá. Agora eu mesmo derrubava ele. Dava um pedal Robinho nele, cara. Você tá maluco.
Tá tudo gravado. Tudo gravado. Vamos cobrar, hein? Ô, Júnior, obrigado você também, viu? Desculpa aí qualquer coisa. Rafa, valeu. Obrigadão. Marinho, muito obrigado, viu, cara? Prazer te ouvir e conversar contigo. Cara, a satisfação é sempre minha. Sempre que vocês me chamarem, que é algo bastante raro, inclusive, estarei aqui conversando com vocês. O papo continua nas redes sociais aí, no @mmariamkt, tanto no Instagram quanto no Twitter, no meu canal no YouTube, que eu tô tentando produzir um conteúdo legal pra postar lá. Então, assim, bora conversar, gente. Então, um abração pra todo mundo. Tamo nas redes aí, pessoal. Obrigado, amigo internet. Até a próxima semana.